graças a Deus, hoje saí para poder passear um pouco. Não é de costume por enquanto, né? Ainda sou caseiro, não conheço tantos sítios, nem muita coisa. Então, mas eu estou aqui a andar, né? Ao mesmo tempo, refletindo. A única coisa que eu gosto lá são aquelas montanhas lá. Sometimes I'm like poetry. I'm like poet, you know, and I like the poetry. And I remember that yesterday I was asking ChatGPT the difference between poet and thinker. I don't know that I can say so, you know. Então, eu ali perguntava tipo, qual a diferença de um poeta e um pensador. Então, eu vi que na verdade há diferença. Mas eu, como sou apaixonado por tanta coisa, acho que eu gosto de juntar tudo, né? Não, mas ok. Vamos ao propósito na qual me faz eu gravar esse vídeo para poder compartilhar convosco. Eu estou aqui caminhando, vendo um carro de um lado para o outro, carros bonitos, maravilha. Então, aí eu vejo também pessoas circulando de um lado para o outro, outros trabalhando, outros são doentes mentais e outros sentados simplesmente. Não, aí vou me perguntando, the meaning of life, o sentido da vida. Então, eu, sabe, coisa muito inusitada, o que me fez amar. Eu não sou um estudante formal, né? Então, o que me fez mais pesquisar, estudar, na verdade, é por querer entender o sentido da vida. Como cristão, eu tenho a minha definição, como eu falo do mundo, como trato o mundo e como defino o mundo e o seu sentido, né? Então, mas também não é porque foi fácil para poder chegar a uma conclusão como por quê? Porque, na verdade, são caminhadas muito difíceis de poder interpretar. Então, aí eu me dediquei a estudar e descobri que eu sou amante da filosofia, psicologia e a teologia completa, né? Porque a teologia, na verdade, já por falar de muito sentido. Então, e a parte mais apaixonada que eu gosto é a antropologia, que é o estudo do homem. Então, nessa toda a redundância, essas explicações que eu dei aqui e tal, eu quero chegar a uma conclusão. Na verdade, nós ficamos com um amigo que a gente ama tanto e acordamos, de repente, eles morreram. Não existem mais. Não tem como mais ver aquele tipo de pessoa. E a questão que não cala é: qual é o sentido da vida? Talvez pessoas que têm mais dinheiro, algumas, não pensam tanto nisso. Acho que nós os pobres, né? É que pensamos muito nisso porque as dificuldades, os apertos nos batem muito. E chegamos sempre nos perguntando qual é o sentido da nossa vida na realidade. Se a gente tivesse isso, a gente seria feliz, tivesse aquilo, seria feliz, mas na verdade nós descobrimos que por mais que a gente lute, tenha o vazio, não deixa de ficar dentro do coração. Porque do que adianta o trabalho do homem todo debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração vem, o mundo permanece o mesmo. E Salomão disse, a conclusão que eu tenho é essa: temai ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. E eu acredito que a coisa mais boa da vida é você parar e refletir que a morte não te traga, que a morte não seja algo que te traga tristeza, mas algo que te faça reconhecer a infinitude da vida.
Porque a vida, ela é infinita. Do nada, a gente apaga. Claro, onde eu cheguei, ganhei um amigo aqui na África do Sul, estava lá a conversar com ele e tal. Então ele disse, sabe, my brother, my work here is very hard and I'm so tired. O meu trabalho aqui é duro, estou muito cansado. Eu disse para ele, Deus disse que havíamos viver do nosso suor. We live by our sweat. Nosso suor. E na verdade o descanso que a gente pode ter depois dessa vida, e também dependendo da visão que você tem. Porque eu sou cristão, tenho uma visão talvez diferente da tua, ou talvez a mesma. Porque se você trabalhou para um determinado sítio, tem que ir para um determinado sítio, trabalhou para outro sítio, tem que ir para outro sítio. É assim como funciona. Então, aí ele ficou, nós somos testemunhas, né? Fomos chamados para isso. Em todo lugar que a gente vai, podemos não falar de Cristo de uma forma aberta, mas sempre deixamos a entender o que queremos dizer. Então, a morte não seja algo que te causa um escândalo, mas uma oportunidade de você fazer o quê? De você poder pensar na infinitude da vida. E, irmão, se você tem como ajudar o outro, aproveite essa oportunidade. Seja feliz e busque uma alegria interna dentro de você. E se nós descobríssemos a infinitude da vida que a gente tem, a gente lutaria todos os dias para permanecer, lutando contra a ansiedade, a depressão, o desejo de poder querer alcançar tanta coisa que na verdade vamos deixar nesta vida. E esquecemos às vezes de olhar para quem está ao lado de nós, de enxergar quem está perto de nós. E não, aí as coisas ficam tipo, às vezes mais difíceis quando são as coisas mais simples. Então, qual é o sentido da vida? Primeiro, segundo a biologia, nós sabemos que o homem cresce, nasce, cresce, desenvolve, alimenta-se, reproduz e morre. Mas a ciência, a biologia, ela não se interessou em poder nos explicar onde a gente vai depois da morte ou o que acontece. E não, mais ou menos assim, né? Não, aí fica um pouco meio complicado. Então, busque coisas que darão sentido à tua vida. E saiba que nós, como homem, como pessoa, somos finitos. Que a morte não te traga tristeza, mas sim a alegria de saber que você pode viver ainda mais um dia feliz. E que pense nessa mensagem e Deus te abençoe.